Bem, vamos lá desconstruir isto porque, imagina que alguém parte uma perna, num acidente. Sim, Ninguém, no seu perfeito juízo, acusa essa pessoa de não ter força de vontade para curar o osso. certo, só Claro, que não, era absurdo. ninguém a manda para casa com a indicação de que precisa apenas de se concentrar mais na retidão do seu caráter para voltar a caminhar. Pois era o que faltava. Exato. No entanto, quando falamos de dependência de substâncias, que é algo que a ciência moderna já provou, sem margem para dúvidas, que altera fisicamente a estrutura do cérebro, Totalmente. a nossa sociedade ainda responde de forma super instintiva, com julgamentos morais que parecem autenticamente saídos do século XIX. É verdade, parecemos presos no tempo. Por isso mesmo, hoje vamos fazer um mergulho profundo exatamente nas raízes desta contradição. O nosso ponto de partida para a sessão de hoje é um documento académico fascinante do ISC, o Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, Sim, um documento muito completo da autoria da Sónia David. exatamente, datado agora do ano letivo de 2025-2026, que foca na questão de, e cito, o modelo moral nas dependências. E acho que é importante dizer que a nossa missão aqui hoje não é estar apenas a ler teoria clínica abstrata. Não, nada disso. Queremos ir ao osso da questão. Queremos perceber o porquê. Por que motivo é que em pleno século XXI, com toda a neurociência que temos à disposição, a sociedade ainda julga isto primariamente como uma falha ética? Pois é, isso me faz imensa confusão. Eu confesso que estou super curiosa. Como é que uma ideia tão antiga ainda dita as regras hoje em dia? O que acontece é que o peso histórico das ideias é uma força invisível, mas formidável. Nós caminhamos pela vida a assumir que as nossas opiniões sobre comportamentos auditivos são super racionais e modernas. Sim, pensamos que somos bué progressistas. Exato. Mas, na verdade, estamos na esmagadora maioria das vezes apenas a ecoar crenças teológicas e filosóficas muito antigas. Operamos sobre este tal modelo moral que é o paradigma mais antigo sobre dependências. E, infelizmente, o mais enraizado. Ou seja, a premissa de base desse modelo, pelo que estive a ler, é assustadoramente simples, não é? É, assenta quase toda na ideia teológica do livre-arbítrio absoluto. A tal noção de que o ser humano tem uma agência plena, total, sobre todos os seus impulsos. Nem mais. A teoria diz que toda a gente tem total controle sobre os seus comportamentos, a 100%, o tempo todo. Num vácuo. E isso é uma ilusão gigante, porque nessa visão do mundo, se alguém consome uma substância de forma problemática, a dependência não pode ser interpretada como uma doença neurológica. Pois não, fica logo catalogada como uma fraqueza de vontade, uma falta de integridade moral. E o que é fascinante aqui é a forma como isto divide a sociedade. Divide entre os bons e os maus, os fortes e os fracos. Exatamente. Cria uma dicotomia muito confortável. Os ditos fortes são aqueles que resistem à tentação, exibem retidão moral. E os fracos são os que cedem. É como se a culpa fosse inteiramente deles, por uma má escolha. Sim, e se imaginarmos isto como se fosse uma folha fixada num quadro com 3 regras centrais. O primeiro pilar diz logo que o início do consumo e a dependência são escolhas voluntárias e deliberadas. Pronto, o indivíduo quis, a culpa é dele. O segundo pilar vai mais longe e dita que a persistência no consumo não é uma adaptação química, mas sim um déficit moral contínuo. Estás a ver a lógica? Estou a ver, estou. E isso leva-nos a um terceiro ponto que é super perigoso. Que é a questão da punição. Exato. Porque se a sociedade acredita que a dependência é uma má escolha puramente voluntária, o Estado não sente qualquer obrigação de tratar a pessoa. O mandato passa a ser castigar. Sem dúvida. A punição torna-se a resposta legítima. E muitas vezes a única resposta aceite. E isto não ficou apenas pela teoria. Não, teve consequências físicas, reais, manifestações históricas brutais, não é? Sim, desenhou todo o aparelho punitivo do Estado. Traduziu-se logo na criação de asilos e prisões. Não para tratar, nota bem, mas para afastar o indivíduo. Para o isolar do resto da sociedade dita limpa. Exato. E depois tiveste aqueles movimentos de temperança nos Estados Unidos e na Europa no século XIX, que eram autênticas campanhas de pressão e humilhação pública. E a expressão política mais louca e radical disso tudo foi a Lei Seca americana, entre 1920 e 1933. A famosa Prohibition, sim. É que é fascinante pensar na audácia disto. O Estado olhou para o álcool, disse que era um pecado social e tentou erradicá-lo por decreto.
Tentaram, literalmente, forçar a moralidade de uma nação inteira. Então, a lógica era literalmente essa. Se te portares mal, a cura é o castigo e a exclusão. Era precisamente essa lógica. E se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que o castigo servia para endireitar a pessoa. E funcionou lindamente, como sabemos. Criou o maior mercado negro da história. Pois lá está. A falácia da lei seca foi achar que o Código Penal cura necessidades humanas complexas. A exclusão torna-se aceitável e a pessoa é despejada da sua humanidade. Mas, quer dizer, a lei seca acabou nos anos 30. A narrativa popular diz-nos que aprendemos a lição. Gostaríamos de acreditar que sim, que a psiquiatria evoluiu e que abandonamos esse moralismo. Só que o documento da Sonia David é bastante implacável nisso. O modelo moral não desapareceu coisa nenhuma, pois não? Não, de todo. Apenas vestiu roupas novas. Ele sobrevive e domina as engrenagens jurídicas hoje em dia. Disfarçado de outras coisas. Sim, a começar logo pelo proibicionismo atual, a criminalização, a arquitetura base da guerra às drogas, ainda é a ideia de que o consumo é moralmente reprovável e exige antecedentes cadastrais e privação de liberdade. E nem é só nas leis, nota-se imenso no estigma social, como chamamos as pessoas de casos perdidos, ou dizemos que não têm força de vontade. O discurso mediático também faz isso constantemente. Culpa o indivíduo no vácuo. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante para mim, que é a questão da redução de danos. Sim. Um tema muito sensível. Porque repara, temos coisas como programas de troca de seringas ou salas de consumo assistido que nós sabemos, factualmente, que salvam vidas e evitam overdoses. Está mais que provado. E, no entanto, há uma resistência institucional brutal. Quer dizer que quando as pessoas se opõem à redução de danos, não estão a debater eficácia clínica, estão secretamente a debater a moralidade do século XIX. É exatamente isso. A tua análise está certíssima. Porque se o debate fosse sobre a ciência ou sobre saúde pública, não havia debate. Os dados são claríssimos. Reduz o peso no Serviço Nacional de Saúde, reduz a mortalidade, pronto. Pois, o problema é que a oposição surge porque argumentam que estas salas estão a facilitar o vício. A mensagem invisível é que o consumo é um pecado e o Estado não deve facilitar o pecado. Mesmo que isso custe a vida da pessoa. É chocante. É o modelo moral a atuar em pleno século XXI. E o mais perverso é que este foco no pecador funciona como um apagador institucional gigante. Como assim? Se a culpa é toda do indivíduo, a sociedade não precisa de olhar para o espelho. Apaga-se a pobreza extrema, os salários baixos, a crise da habitação, o trauma estrutural. Percebo. É bué conveniente para o sistema. É o alívio perfeito. Mas então o que é que acontece quando pegamos neste modelo antigo e conveniente e o colocamos debaixo do microscópio da ciência de hoje? Bem, aí ele desmorona-se completamente. O choque é total. Vamos falar de biologia então, porque o texto foca-se mesmo em alterações reais e mensuráveis, não é? Sim. A dimensão neurobiológica é fascinante. O consumo altera o sistema nervoso central, nomeadamente os circuitos dopaminérgicos. A dopamina que a malta acha que é só a hormona do prazer. Exato, mas não é só isso. A dopamina é um mecanismo de aprendizagem e de sobrevivência. Diz-nos o que precisamos de repetir para continuarmos vivos. Comer, beber água. E as substâncias o que fazem é invadir isso. Sequestram o sistema. Libertam tanta dopamina que enganam o cérebro. O organismo passa a registar a substância como uma prioridade de sobrevivência superior a comer ou ter um teto. Uau! Então não é uma questão de querer andar ali numa festa constante. É o cérebro convencido de que vai morrer se não consumir. Precisamente. Mas a coisa agrava-se quando olhamos para a parte do cérebro que nos deveria proteger, o córtex pré-frontal. Que é a zona que controla os nossos impulsos, certo? Sim, o nosso travão neurológico. Ele avalia as consequências a longo prazo. O problema é que a dependência degrada fisicamente as ligações nesta área. Ou seja, o travão deixa de funcionar. Dizer a alguém com alterações tão profundas no córtex pré-frontal para simplesmente, ter força de vontade, Sim. é como dizer a um carro sem travões para decidir parar no semáforo vermelho. É uma excelente analogia. O condutor pode querer parar, a intenção está lá. Mas a mecânica falhou. E além disso, o acelerador, que é o instinto de sobrevivência no sistema límbico, está encravado a fundo. Como é que alguém pode falar em livre-arbítrio absoluto num cérebro que foi assim sabotado quimicamente? Empiricamente é insustentável. E a desconstrução não fica por aqui. Pois, ainda há a parte psicológica, que o documento também foca bastante. A dimensão psicológica é crucial. Há uma ligação clara entre dependência severa e trauma complexo, ou uma vinculação insegura na infância.
Pessoas que não aprenderam a regular emoções porque não tiveram quem lhes ensinasse. Exatamente. O ambiente não lhes deu segurança. Então, quando chegam à idade adulta, a substância não é um luxo. É a primeira vez que conseguem silenciar o ruído insuportável do trauma. É uma estratégia disfuncional de regulação emocional. É um mecanismo de sobrevivência brutalmente óbvio se pensarmos com um bocado de empatia. E o modelo moral apaga isso, tal como apaga a dimensão social, que é o terceiro ponto. A dependência bate muito mais forte em populações que enfrentam exclusão, racismo e pobreza extrema. Ou seja, ignoramos todos os determinantes estruturais para focar só na falha de caráter. Mas, a nível prático, para a pessoa que tenta procurar ajuda amanhã num centro de saúde, então, o que é que isto tudo significa? Significa que esbarram numa barreira terapêutica gigantesca que está sinalizada com um triângulo amarelo de perigo nos documentos. O estigma. O estigma. E, de forma mais insidiosa, a vergonha internalizada. O estigma é o maior obstáculo à mudança clínica. Porque a pessoa interioriza que é um lixo, não é? Ouve a sociedade dizer isso tantas vezes que acaba por acreditar. Sim. E a vergonha gera isolamento. As pessoas evitam procurar ajuda porque antecipam, de forma muitas vezes correta, que vão ser julgadas pelo sistema de saúde. É trágico. No fundo, nós construímos o hospital, metemos lá médicos incríveis, mas cercámo-lo com um fosso de vergonha tão grande que quem precisa de ajuda desiste antes de entrar. É uma imagem forte, mas muito real. Isto levanta uma questão importante, especialmente para os educadores sociais e técnicos de intervenção que nos estão a ouvir. Que tem um papel gigante nisto. Num gabinete fechado, o profissional tem de conseguir identificar este modelo moral quando ele aparece. Ele aparece de forma muito subtil, nas famílias ou até na boca do próprio utente, não é? Exato. Quando o utente recai e diz que é fraco e não tem conserto, a função do educador não é só dar palmadinhas nas costas, é desconstruir ativamente essa vergonha com literacia. É explicar-lhes a parte do córtex pré-frontal, se calhar, mostrar que é biologia e trauma e não um defeito da alma. Sim, esse é o combate individual. Depois há o comunitário, que é explicar isto às famílias para acalmar as dinâmicas de raiva e culpa. E, por fim, a tal defesa de direitos, o advocacy político. Exigir políticas baseadas na evidência e não no moralismo. Por isso é que os modelos biopsicossociais mais modernos tentam equilibrar isto. Dar responsabilidade, mas compreender o determinismo à volta da pessoa. Sim, focar no apoio e não na punição cega. O que nos traz, quase ao final desta nossa sessão. E se vamos fazer aqui um resumo de alto nível para quem nos ouve. Sim, Fica claríssimo que este modelo moral não é apenas uma curiosidade histórica daquela malta que deitava barris de álcool fora nos anos 20. é a fundação invisível do nosso dia-a-dia. E contrapor isto com a neurociência e a evidência biopsicossocial exige uma empatia que a nossa sociedade estruturalmente recusa ter. E por isso é que para qualquer pessoa curiosa que nos ouça, perceber isto é vital. Ajuda a decifrar as notícias que lemos, as medidas dos governos e até os nossos preconceitos mais enraizados. Sim, aqueles preconceitos automáticos que todos temos quando passamos por alguém na rua numa situação de vulnerabilidade extrema. Exatamente. E é exatamente com essa reflexão que quero deixar a nossa audiência hoje. Um pensamento mais provocador, baseado nesta tensão que vimos aqui. Força. O documento refere que o modelo moral legitima a punição, separando os fortes dos fracos. A pergunta que fica a pairar, e pensem nisto, é: até que ponto as políticas punitivas contemporâneas que nós insistimos em manter não existem, na verdade, para tratar quem precisa de ajuda, Pois. mas sim para que os supostos fortes na sociedade se possam continuar a sentir moralmente superiores? Fica aqui a reflexão. Obrigada por me acompanhares nesta desconstrução. Muito obrigado, foi um excelente debate. Para quem nos ouve, continuem a questionar as narrativas invisíveis à vossa volta e encontramos-nos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!